Esse é o nosso devocional Direção. Toda terça, quarta e quinta, 6h59 da manhã. A gente está aqui ao vivo com vocês. Fique conosco, pegue seu café, seu chimarrão, sente, se organize para você absorver o máximo possível daquilo que Deus tem. Nós estamos falando sobre escapar ou transformar. Esse é o tema da série e essa é a terceira parte. Hoje é o terceiro dia. Hoje nós encerramos essa série. Porque de fato nós vemos na Bíblia muitas situações que homens estiveram diante dessa decisão, né? Situações onde Deus fez com que o povo escapasse. Deixa eu citar um exemplo bem fácil, bem simples para você. Talvez você nem cristão é ainda, tá recém ouvindo a palavra de Deus, a tua fé recém está sendo fortalecida, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Então, à medida que você vai ouvindo, você vai fortalecendo a sua fé em Deus. Na antiga aliança, você lembra do êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, em direção a uma terra que Deus prometeu? Depois de muitos anos, Deus tinha prometido a Abraão ainda, depois de mais de 400 anos, Deus levanta Moisés para aquele projeto que estava no papel, sair do papel e virar realidade. E o plano de Deus era de escape. Note que foram 400 anos que o povo ficou ali. Mas chegou um momento que Deus disse, olha, chegou a hora de vocês escaparem daí. Não é sobre vocês ficarem agora para ajudar o Egito. Chegou esse momento, sabe? Esse momento chega quando é o estopim, né? A decisão de Deus de salvar você. Aí Deus chegou e levantou Moisés e lá começou então aquela negociação com o faraó, porque Deus iria tirar. E a Bíblia diz que Deus tirou com mão forte do Egito aquele povo que estava escravizado. Mas a premissa era, a promessa é de escape, a promessa é de libertação da escravidão, mas existe uma instrução. Então, guarde isso. Dentro da instrução vem a promessa. Então a promessa ela sempre está embrulhada no pacote da instrução. Você não consegue desvendar, receber, acessar a promessa sem desembrulhar com o pacote da instrução. Então, desembrulhar o pacote da instrução, cumprir a instrução, te garante o acesso à promessa. Porque Deus nos faz promessa e Ele cumprirá. Mas cumprindo, ou cumprir em mim, depende de um cumprir das minhas instruções. Você vai ver que Deus dá a promessa, e a promessa era de libertação, era de escape, mas Ele dá a instrução. Qual era a instrução? Olha, hoje à noite, o que vai acontecer aqui no Egito? Na última praga, você lembra da última praga, que era a morte do primogênito? Moisés disse assim, ó, como Deus disse a ele, à meia-noite vai passar o anjo da morte. E ao passar o anjo da morte, ele vai entrar nas casas e tirar o primogênito, tirar a vida do primogênito, ao passar pelas casas. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sentar à mesa, vão pegar pães asmos, sem fermento, ervas amargas e um cordeiro. Vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão festejar, celebrar em meio, olha só que loucura, em meio ao caos, em meio à morte de muita gente, vocês vão celebrar a libertação. Eles vão estar chorando a morte enquanto vocês vão celebrar a vida. É pesado, mas foi o que aconteceu. Vocês vão fazer uma ceia e vão cear, só que não esqueçam de preparar as malas, porque essa ceia será a vossa Páscoa. Depois, todo ano, vocês vão comemorar esse dia, o dia da passagem. A palavra Páscoa vem de passagem, de passagem. Por quê? Porque o anjo da morte iria passar na frente das casas, iria passar, ele não ia entrar. Né? Então vocês vão celebrar o Pessage ao cearem e preparar as malas, esperando o momento certo. Então eles cumpriram a instrução e viveram a promessa, mas tinha um detalhe da instrução. Qual é o detalhe da instrução? Peguem o sangue desse cordeiro, passem em cima das suas portas, nos umbrais das portas das casas de vocês, porque quando o anjo passar, ele vai olhar a casa que tem a marca do sangue, ele não entra. Então, e se algum rebelde lá no meio do povo de Israel dissesse, eu não vou fazer isso, eu vou sujar minha umbral, eu pintei minha casinha bonitinha, eu não vou sujar de sangue. O que aconteceria quando o anjo da morte passasse? Ele iria entrar. Então eles não viveriam o Pessage. Por quê? Porque o Pessage, a passagem, era a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus ela vem com um conjunto de instruções.
eu cumpro a promessa, a instrução, Deus cumpre a promessa. É um trato. Deus não vai cumprir e desvendar a promessa enquanto eu não cumpro aquilo que é para mim fazer. Essa é a premissa, ok? Então todo escape de Deus, ele vem com uma instrução. Todo plano de escape de Deus vem com uma instrução. Nós lemos aqui a história de Abraão, que Deus chegou para Abraão e disse: pegue a sua família e sai de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ok? Mas ele disse: quando vocês saírem, não olhem para trás. Então tem uma instrução. A mulher de Ló, o sobrinho de Abraão, ela resolveu, no meio da caminhada, olhar para trás. A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal, perdeu a vida, perdeu a chance de viver a promessa, porque não cumpriu a instrução. Então, não esqueça disso. Se você entrou em vários momentos e Deus falou sobre as promessas dele a você, se Deus não falou através de alguém, através de um sonho, através de uma forma mística, sobrenatural, abra a Bíblia, você vai ver, a Bíblia é um livro de promessas. Né? Você não compra uma caixinha de versículo, que é chamada de caixinha de promessas. Você vai ver ali as promessas de Deus. A Bíblia é cheia de promessas, mas elas se cumprem à medida que eu cumpro a instrução. Então faça a sua parte, cumpra a instrução e Deus cumprirá a promessa. A questão é que, enquanto eu espero a promessa, eu estou cumprindo a instrução, mas enquanto eu espero a promessa, o que eu faço? E existe essa consciência nesses 3 dias que eu estou querendo ativar no seu coração. Meu desejo, eu creio ser desejo do Espírito, ser desejo de Deus, é despertar você, de nos despertar, a entender o que fazemos enquanto esperamos. Não é sobre apenas esperar, é sobre o que fazemos. Porque a ideia, a palavra esperar, o que te vem à mente? A palavra esperar me vem na mente, pelo menos na minha, não sei se vem na sua, da mesma forma, mas a palavra esperar, ela na hora parece que surge um gatilho de ficar parado, né? Não agir. O que mais? Esperar vem a palavra tédio, né? Esse dia a gente ensina uma criança a aprender a esperar, né? E aí a gente fica, filho, você precisa aprender a esperar. E ele diz, mas eu não gosto de esperar, pai. Porque desde criança ele já entende a espera como algo negativo. A gente já entende que a espera é algo chato, demorado, lento, tedioso. E eu estarei parado. Mas quando a Bíblia nos diz que nós devemos esperar, aguardar o dia da vinda do Senhor para nos buscar, para nos escapar, nós vivemos esse resgate de Deus, a pergunta que eu faço é, será que Deus, quando Ele fala para nós esperarmos nele, temos esperança nele, Ele nos quer parados? Ele nos quer agindo de forma inerte, sendo um inútil na situação que eu estou vivendo, porque eu já estou escapando? Eu já estou saindo, então por que eu vou fazer alguma coisa agora? Não é incomum você ver pessoas dizendo assim, ó, eu não vou construir minha casa porque as coisas vão, Jesus vai voltar, né? Tudo vai ficar aqui, então eu não vou construir casa. Ou alguém vai dizer assim, por que fazer uma igreja? Ou por que fazer missão na África? Por que cuidar das pessoas? Por que fazer planos se Jesus vai voltar? E então, quando a gente tem a consciência de que nós vamos escapar, de que Deus vai nos salvar, de que Ele vai nos proteger, sabe, a gente tem uma ideia de que agora então eu tenho que ficar nesse tédio, e ficar paralisado, sem enxergar nada, sem fazer nada. E esse é o ponto que eu quero despertar você. Se tem uma coisa que eu quero que você resuma essas 3 transmissões, eu sei que é difícil resumir porque foram 3 lives de 40 minutos, mas se você puder resumir as 3 transmissões num assunto e dizer, depois daquelas 3 lives eu aprendi isso, já é o suficiente para mim. Eu já fico satisfeito em estar aqui com você de manhã cedo. Deus espera algo de nós enquanto esperamos. Enquanto Ele nos manda esperar, Ele espera algo de nós. Porque não é sobre esperar, é sobre o que eu faço para esperar. Porque dependendo do que eu fizer, enquanto espero, eu queimo o resultado. Dependendo do que eu faço enquanto eu espero, eu queimo a promessa, eu deixo de viver a promessa. O povo de Israel foi levado para o deserto e eles tinham uma promessa, a promessa da terra prometida. Mas eles precisavam viver na dependência de Deus, dia após dia. Eles estavam esperando chegar o dia, mas enquanto esperavam, eles tinham que obedecer.
comer da provisão de Deus, aprender a depender de Deus, porque a terra que eles iriam era a terra que mandava leite, mandava mel, é uma terra que tinha frutas enormes, ela era uma terra fértil, mas eles precisavam viver na dependência de Deus, mesmo em terra fértil. Foi por isso que Deus levou eles ao deserto, para que eles aprendessem a depender de Deus. Para que depois, quando tivesse a terra fértil, eles não pensassem que tudo foi com a força do braço. Eles já tivessem o costume de depender de Deus. É uma definição de propósito também. Deus te leva para o deserto para você definir o seu propósito, o que está te movendo, porque se a falta de algo não te parou, não será pela sobra de algo que vai parar você. Só pode te parar aquilo que te move. Deus nos leva para a escassez para ver se aquilo, se o que nos move é o recurso, é o que vai, é o que nós precisamos, porque tem muita gente, enquanto não tem nada, não faz nada. Eles dizem, quando eu tiver, eu vou fazer. Quando eu ganhar tanto, eu vou me mexer. Eu vou ajudar alguém quando eu tiver dinheiro. Eu vou ajudar a obra missionária quando eu tiver condições. Eu vou servir as pessoas quando eu for servido. E aí ele coloca condições na escassez. E por esse motivo, Deus não deixa, não permite que ele chegue a uma terra de fruta, de frutificar, a terra do resultado, a terra da colheita, a terra da abundância, porque se ele não consegue se mover quando não tem, ele não aprende a definir o seu propósito, ele vai entrar nessa terra com o mesmo problema. Ele vai se mover por outros motivos, e não por uma definição interna do que Deus tem para ele. Então, não é incomum você ver pessoas que não tinham nada e só corriam atrás de dinheiro, e agora elas têm tudo e continuam correndo atrás de dinheiro. Não é incomum, essa é a coisa mais comum que você vai ver. Pessoas que elas passaram a vida construindo um império, construíram um império e agora são escravas do próprio império. Porque não sabiam o propósito. Inclusive, tem alguns que chegam nessa nova fase, eles passam a se questionar sobre a vida, eles entram em depressão, eles entram até num caminho do suicídio, por não enxergar um propósito em tudo aquilo. Não é uma nem duas, é umas 1000 entrevistas que eu já vi de pessoas falando o tempo todo que correram atrás de algo e quando tiveram aquilo pensaram, e agora? Então, quando é que Deus define a nossa motivação, o motivo da nossa ação? Quando é que Deus define o nosso propósito? Na escassez. Porque se eu me movo em direção ao propósito, quando não tenho nada, quando eu tiver algo, aquilo não me terá. José serviu ao pai, serviu a Potifar, serviu a Faraó, mas ele serviu na cadeia. Então, eu preciso entender que se eu não sirvo quando eu estou passando por dificuldades, se eu não entendo que por mais que eu tenha pouco, alguém tem menos ainda, Deus não me leva para a próxima fase. Então o que Deus queria fazer com o povo é que eles dependessem de Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, com terra boa ou no deserto. Aonde você vai? Quando José chegou para assumir o trono do governo do Egito, talvez alguém pensou, agora sim, agora ele se perdeu, agora ele se perde. Por quê? Porque antes ele era apenas um encarcerado. Agora ele é o líder. Então agora ele se perdeu. Todo mundo que senta naquela cadeira se perde. Mas José não se perdeu. Talvez José respondeu para alguém um dia, não sei. Olha, meus irmãos me venderam e eu não me perdi. Eu fui levado como escravo, não me perdi. Eu fui preso injustamente, não me perdi. Se a falta do poder não me fez eu perder o meu propósito, não é agora com o poder na mão que eu vou perder ele. Deus só queria que o povo reconhecesse a dependência de Deus, independente de ter as coisas ou não. Se você tem um salário de R$ 1.000, você depende de Deus. Mas se você tiver um salário de R$ 100.000, você depende de Deus. Quem paga o seu salário é Deus. É Deus que te sustenta. Ou você não crê assim? Eu creio assim. Eu posso me esforçar, me esforçar, me esforçar. Mas eu sei que por detrás de tudo é Deus quem me sustenta. Então, escapar ou transformar. Quando eu percebo que algo vai dar errado, eu percebo que o mundo está indo de mal a pior, o que eu faço? Eu só quero fugir do mundo? Ou eu vivo a transformação em Deus e sou um agente de Deus aqui? Então, enquanto você espera, você transforma. Enquanto eu espero, eu transformo.
Enquanto eu espero, eu não fico parado, eu transformo. Aonde eu botar a planta do meu pé, aonde eu colocar minha mão, eu vou abençoar ao meu redor, aonde eu pisar. Enquanto eu espero, eu transformo. Me ajude a pregar, se você está meio dormindo, me ajude a acordar alguém aí. Escreva nos comentários aí, escreva nos comentários assim. Enquanto eu espero, eu transformo. Enquanto eu espero, eu transformo. Enquanto eu estou na fila do banco, eu estou evangelizando alguém. Enquanto eu estou esperando a promessa acontecer para mim, eu ajudo a desvendar a promessa do outro. José estava na cadeia esperando o dia que fosse liberto, mas enquanto ele estava esperando o sonho dele se realizar, ele ajudava o outro a interpretar os seus sonhos. Ele interpretou 2 sonhos dentro da cadeia. Enquanto eu espero que o meu aconteça, eu ajudo com o seu. Aleluia. Enquanto eu espero que algo aconteça na minha vida, eu me movo para abençoar a sua. Então, nem todas as pessoas que estão se movendo estão plenas e perfeitas. Para de criar esse estereótipo. Uma coisa é você falar de algo que não tem autoridade. Uma coisa é você falar de cura e você não é curado na alma ainda. Isso é bem complicado. Uma coisa é você falar de pecados que você não venceu. Isso é bem complicado. Outra coisa é você achar que tem que ser perfeito para servir. Outra coisa é você achar que tem que ter grande audiência para se mover. Então, se uma audiência pequena não para você, não vai ser uma grande que vai entrar na sua cabeça. Aleluia. 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 O diabo vai tentar entrar na sua mente toda vez que você fizer algo e tiver pouco resultado. O diabo vai dizer, pare, olha só, tem pouca gente. Eu não posso bater palma porque é cedo demais. Aleluia. Glória a Deus. Já é pentecostal, já começa a se alegrar, já começa a se esquentar. Então, a gente é tentado na escassez. E o que Deus está fazendo é nos treinando para a próxima fase. Se você murmura na escassez, você não tem direito de entrar na terra prometida. O povo de Israel murmurou tanto que não entrou. Aquela geração inteira não entrou. Se você murmura, você não passa de fase. E na nova fase não cabe esse velho eu. Na nova terra não cabe essa velha mentalidade. Não cabe. Deus precisa fazer você viver coisas novas e ter uma mentalidade nova para que você entre no novo de Deus. Enquanto eu espero, eu transformo. O que você está fazendo? Eu estou esperando Jesus voltar, está? E depois, enquanto eu espero, eu faço, eu contribuo, eu ajudo, eu estendo a mão, eu estou me movendo, enquanto eu espero. Na verdade, quanto mais perto da vinda de Jesus, olha como a coisa inverte na cabeça de alguns. Alguns pensam assim, ó, Jesus está voltando, vamos parar de fazer, porque chega de trabalhar porque Jesus está voltando, né? Vamos achar uma casinha no campo e se esconder lá porque Jesus está voltando. Tem alguns que pensam assim, acredita nisso? E eu vou te dizer, por muitas vezes passou na minha cabeça. Jesus está voltando, eu preciso dar uma segurada para esperar ele, né? Mas se Jesus está voltando, se Cristo vai buscar a sua igreja, se vai acontecer esse grande evento na Terra, onde o Jesus que veio, onde o Jesus que existe, está dentro de nós, vai vir de forma literal para nos buscar, então eu tenho pressa, então eu tenho urgência de seguir o propósito dele, eu tenho urgência em anunciar isso às pessoas, eu tenho urgência em fazer mais e alcançar mais. Porque se eu quero só escapar, eu escapo do compromisso de amar o meu irmão. Sabe? Tem pessoas que dizem, eu só quero escapar. E eles acham que estão escapando pela vida deles, mas estão escapando do seu propósito. Você não pode simplesmente pensar em escapar. Então, há dois tipos de pessoas. Aqueles que estão querendo escapar. E os que estão esperando Jesus como ele deseja. Se eu estou escapando apenas, eu escapo até do meu compromisso. Se eu estou desejando Jesus voltar e entendi o que ele espera de mim, eu vivo em comunhão. Eu cada vez mais vivo em comunhão. Se eu só quero escapar, eu não assumo nenhuma responsabilidade. Mas se eu estou esperando ele voltar, eu tenho urgência em fazer mais. Se eu só quero escapar, eu não me permito mudar, nem ser corrigido, porque agora não dá tempo. Mas se eu estou esperando ele voltar, eu amo a correção. Há um provérbio que diz, bem-aventurado, bem-sucedido, é aquele que ama a correção. Se eu só quero escapar e fugir de uma vez, eu tenho a mentalidade de alguém que só quer receber, porque agora chegou a minha vez. Então, tem gente que é assim, né? Quando chega a vez dele, ele não agradece ninguém. Sabe? Você está numa plateia e tem um palco. E essa cena se repete em vários lugares. É numa formatura, é num aniversário, é num casamento, é na igreja, é em qualquer lugar que tenha plateia e palco. Quando a pessoa, você percebe que subiu para a cabeça, que quando ela levanta, chegou a minha vez.
Os outros que se danem. Eu não vou agradecer ninguém. É a minha vez, agora é a minha vez. E a diferença daquele que entende que Deus me trouxe aqui, usou pessoas para me trazer até aqui, e percebe naquela chance a chance de honrar quem Deus conduziu e enviou. Então ele chega dizendo obrigado ao meu Deus, obrigado aos meus líderes, meus pais, os meus amigos que me ajudaram. A pessoa tem uma outra mentalidade, porque ele não pensa só em receber, ele pensa que agora é hora de servir ainda mais. Se eu estou esperando Jesus voltar, eu tenho a mentalidade de alguém que serve, não alguém que só quer ser servido. Então, se Jesus está voltando mesmo, se é a última hora, então eu tenho pouco tempo para servir muita gente. Eu tenho pouco tempo. Não chegou minha vez, agora o mundo vai pegar fogo, então pegue fogo uma vez. Não, não. Eu tenho pressa, eu tenho urgência em servir, em alcançar, porque eu não quero ir sozinho. Sabe, quando eu li ali a intercessão de Abraão, dizendo, Pai, tem mais alguém com nós, não é possível. Tem mais alguém. E ele vai intercedendo. É isso que Deus espera de nós. Se eu só quero escapar, eu trabalho de qualquer jeito, sirvo de qualquer jeito, obedeço de qualquer jeito. Mas se eu estou esperando Jesus voltar e eu tenho em mim essa marca, a marca da excelência, eu faço o melhor então nas últimas horas. Tem gente que quando percebe que vai embora, ele começa a pisar na bola. Sabe? É, já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo de me despedir de trabalhos, de despedir de empregos, despedir de grupos. E Deus fala comigo sempre: é hora de você servir mais, porque você está indo embora. É hora de você fazer o melhor, porque você está indo embora. Então, Jesus está dizendo: eu estou vindo, as últimas horas estão acontecendo. É hora de você fazer mais. É hora de você servir melhor. É hora de você parar de ficar fazendo dualismo, de dizer, agora chegou a hora de Deus separar o joio do trigo. Agora chegou a hora de Deus fazer separação. Mas você está com ódio, você está querendo que pessoas morram. Por que Jesus não permitiu por que Jesus não separa o joio do trigo? Uma vez Pedro estava perguntando, né? Senhor, se o joio cresce com o trigo, por que o joio não é separado? Jesus vai dizer, não dá. O joio sempre mantém entre vós. Só no dia da colheita isso será separado. E a pergunta que eu te faço é, por que só no dia da colheita? Por que Deus não separa hoje? Eles e nós. É nós e eles. Por que não separa justo de injusto? Trigo de joio. Sabe por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se Jesus tem esperança de um joio ser transformado, por que você perdeu as suas? Eu não fui chamado para servir de vez em quando. O texto que nós lemos da parábola das minas diz assim, negociar até que eu venha. Eu não fui chamado para servir de vez em quando. Eu fui chamado para servir até que ele venha. Até que ele venha. Eu transformarei o lugar que eu estou até que ele venha. Então, até que ele venha, construa, estude, ame, trabalhe, conquiste, desbrave, obedeça, cante, pregue, invista, se entregue, dedique-se, até que ele venha. O momento de escape está chegando. Há um momento, há um evento, sabe? Há um momento, há um evento que Deus está preparando para buscar aqueles que são filhos. Mas até que ele venha. Nós podemos contar com Deus que ele vai nos livrar. A pergunta que eu te faço é, ele pode contar com você para você transformar? Ele pode contar conosco até que ele venha? Deus está procurando essa geração de pessoas que estão dizendo, nada vai nos parar. Eu vou continuar até que ele venha. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, pois o Senhor mesmo descerá dos céus com um brado de comando, com uma voz de arcanjo, com um toque de trombeta. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Se a mensagem do arrebatamento te deixa com medo, tem uma coisa errada. Nós temos que nos animar. Nós temos que estar felizes com essa notícia de que Ele está vindo para nos tirar.
de um caos. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer até que ele venha. Quando ele vier, não haverá mais o que fazer. Quando a chuva desceu, a arca subiu, Noé estava dentro, não adiantava mais alguém pedir para entrar. Quando Abraão foi chamado, a ordem era: não olhe para trás. Quando o anjo da morte visitou o Egito, os filhos de Deus estavam sem ânimo. Quando Jesus arrebatar a terra, chegou a hora de escapar, vai chegar o dia. Então, até que ele venha, eu não posso ficar parado. Não tem mais o que fazer depois, agora tenho que fazer. Uma coisa que eu sempre digo em velórios, quando vou ministrar em velórios, vou fazer o ato fúnebre, eu sempre digo: olha, a gente está aqui hoje e tem pessoas que ficam intercedendo por quem partiu, mas não há mais o que fazer. Agora, a minha vida depende de escolhas, de decisões. Eu não posso fazer por quem já foi, mas eu posso fazer por mim, por quem está. Então, se você hoje está aqui trazendo muitas flores, está se arrependendo por não ter feito algo antes dessa pessoa partir, lembre daqueles que ainda estão vivos. E leve flores em vida. Vai chegar o dia que não haverá mais o que fazer. Como aquele rico que estava num lago de enxofre, estava no Hades. Ele disse: mande alguém lá avisar os meus irmãos. E Deus disse: não tem mais o que fazer. Chega o dia que não há mais o que fazer. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos fazer, trabalhar, crescer, conquistar, investir. Trabalhar como se eu fosse viver na terra para sempre. E estar pronto para subir, se Ele me chamar agora. Uma das principais diferenças entre o trigo e o joio é que o joio ele está enroscado, ele cria raízes maiores. O trigo não. O trigo ele cresce, mas ele cresce para cima, o joio cresce enroscado, mas o trigo ao crescer, ele também tem poucas raízes. Porque a hora que chegar a ceifa, chegar a colheita, ele sai facilmente. Isso serve para muitas áreas da vida. É como você morar numa cidade e Deus ser o governante da sua vida. Porque se Deus é o governante da sua vida, Ele vai te direcionar para onde você deve ir. Quando Ele disse Noé construa a arca, Ele não construiu um volante para Noé guiar. Quando Jonas era profeta de Deus, ainda Deus dizia para onde ele tinha que ir. Quando ele quis decidir para onde ele ia, deu errado. Então, Deus te dá a chamada, te dá o ministério, mas a voz, o comando da direção ainda é dele. O que acontece é que a gente quer se governar. À medida que eu tenho convicção do meu chamado, eu quero descobrir para onde eu vou. Eu quero escolher para onde eu vou e você não escolhe para onde vai. E agora, como viver com essa bomba, com essa informação, sabendo que eu estou aqui, a qualquer momento Deus pode me chamar para outro lugar? Então, quando alguns sabem que podem sair, eles param de fazer aqui. E quando eles querem fazer bem, eles simplesmente se apegam e esquecem que pode sair. Qual é o certo a se fazer? O certo é: eu trabalho nessa cidade, eu amo essa cidade, como se eu fosse morrer aqui. Vou criar os meus netos na minha cidade. Essa é a minha sina. Quando eu vou trabalhar, eu trabalho como se fosse morrer aqui. Mas se Deus me chamar amanhã, com muita dor, nós vamos chorar, sofrer, mas a gente faz o caminhão da mudança e vai. É assim. É assim. A nossa vida com Deus aqui na Terra. A gente vai trabalhar e construir. Se Deus me dissesse que vai buscar a sua igreja amanhã, eu plantaria uma árvore hoje. Aleluia! Enquanto Ele não vem, eu vou fazer até que Ele venha. Enquanto eu não escapo, eu transformo. Se eu soubesse que Ele volta amanhã, eu planto uma árvore hoje. Então eu me entrego de coração nessa vida como se eu fosse ficar aqui para sempre. Mas lá no meu coração tem um desejo de estar com Ele, que a hora que eu ouvir a trombeta, a hora que eu ouvir o chamado, será imediatamente respondido esse chamado. Quando eu devo escapar, então? Até que ponto eu devo transformar e acreditar? E quando que eu devo escapar? A resposta é: quando Deus te tirar. Foi Deus que tirou Abraão de Sodoma e Gomorra. Foi Deus que tirou o povo de Israel do Egito. É Deus que tira. Quando a igreja for arrebatada, é Jesus que vai vir buscar. É Deus que faz, não é você.
Então não ouse negar a sua cruz, sair da sua luta, fique para transformar até que Deus venha, até que Ele te chame, até que a sua voz o direcione. Amém? 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 Espero ter abençoado a sua vida com essa série. Foram 3 dias de mergulho, né? Espero que Deus tenha te dado novas direções, aberto os teus olhos. Espero que escamas tenham caído dos olhos de alguém. A melhor decisão a se tomar é ouvir a voz de Deus e seguir na sua direção. Vamos orar. Pai, na tua presença eu estou nessa manhã para te agradecer. Eu já estou vendo pelos olhos da fé o que o Senhor fará. É por isso que eu já te agradeço. Tu és um Deus bom, bom Pai, um Deus presente, um Deus conosco. Ao ouvir essa palavra, Pai, meu coração se acalma, sabendo que o melhor lugar para se estar é no centro da tua vontade. Conduza-nos com sabedoria em cada nova etapa, novo ciclo. Nesse dia, Pai, muitas decisões serão tomadas, muitos negócios serão feitos. E nós queremos fazer tudo para que o teu nome seja glorificado. Pai, nós queremos cumprir esses princípios que aprendemos. Aleluia. E transformar enquanto esperamos. Até que o Senhor venha. Por isso eu assumo esse compromisso. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.